perispírito e ao corpo físico, soma físico. Então a primeira cocriação do espírito quando reencarna é o seu próprio corpo. Porque a gente sabe que o perispírito, como sendo o modelo organizador biológico, ele vai assimilar os corpúsculos da matéria em função da bagagem genética do pai e da mãe, né, na composição do corpo que se lhe ajuste às necessidades, como reflexo do campo mental, né, do perispírito que vai aglutinando esses elementos e compondo essa vestidura carnal que se ajuste às suas necessidades. Então não é por acaso que a gente tem esse ou aquele corpo, né? É um reflexo direto de nossas necessidades. E quem preside o processo de cocriação, de formação do corpo, é o próprio espírito. Nós mesmos que estamos presidindo a formação do nosso corpo, num processo inconsciente, naturalmente, né? Mas nós estamos realizando essa primeira cocriação da nossa existência aqui na Terra, que é quando nós estamos retornando para o planeta. E também, olha que interessante, nas civilizações que nós estruturamos, isso também é um processo de cocriação. Cada pensamento nosso está determinando a composição, a constituição de nossa realidade particular e a realidade coletiva no meio onde nós estamos inseridos. Tanto a civilização dos encarnados quanto dos desencarnados. E ainda no mesmo alicerce, na mesma forma, atuam as inteligências entenebrecidas do mal, né, os espíritos voltados para o mal, ignorantes ainda, na composição, na constituição das regiões umbralinas. Como é que se constituem as regiões umbralinas? Por efeito desse processo do pensar contínuo. Nós pensamos exteriorizando a nossa realidade interna, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, se nós irradiarmos de nós ódio, revolta contínua, elementos, né, desse campo das sensações, dos sentimentos, das emoções negativas, nós interagimos diretamente com esses fluidos, o hausto do Criador, o fluido cósmico universal, e vamos compondo essas regiões entenebrecidas também do umbral. Assim que se plasmam essas regiões, né? E nós, lendo esse texto aqui, se nós não tivermos um conhecimento um pouquinho mais profundo, a gente pode achar que continua sendo André Luiz aqui, né? Então, pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos, tal ou qual direção, os aglomeram, combinam, dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinada, mudam-lhes as propriedades, como um químico muda as propriedades dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. Tudo isso nós estamos fazendo sobre esses fluidos, consciente ou inconscientemente. Estamos atuando sobre eles. E eles respondem diretamente a esse influxo mental que nós estamos imprimindo. Tem essa característica, o fluido cósmico universal, que é esse hausto do Criador, a substância viva da mente de Deus, também como fala o instrutor Albério, né? É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Algumas vezes essas transformações resultam de uma intenção, de outras vezes são produtos de um pensamento inconsciente. Então, mesmo que inconscientemente nós estejamos pensando, e no mais das vezes é isso mesmo, pensamento é inconsciente, né? A gente nem se dá conta que tem emoções e processos internos que estão fluindo de nós, a gente nem se dá conta disso. São mecanismos às vezes inconscientes, mas essa carga de informação que se volatiza, que se irradia da nossa mente, ela sai da nossa mente, digamos assim, já determinando essa cocriação, estabelecendo uma ordenação nesses elementos que constituem o fluido cósmico universal, criando formas, ou cocriando, se nós quisermos seguir o termo de André Luiz, que é o mais adequado, né? Vamos avançando, para ver se a gente vai conseguindo entender direitinho. Basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza. Então isso é muito maior do que a gente possa imaginar. E a gente não se dá conta, no geral,
desse mecanismo, né? Da força do pensamento, do sentido de nós estarmos pensando, do significado profundo do nosso pensamento. A gente às vezes não se dá conta. E sem nos darmos conta, muitas vezes estamos sendo um agente poluente, estamos poluindo aquele ambiente. E essa poluição raiz, né? A raiz da poluição que nós vemos externamente, na atmosfera, nas águas, né? Nas nossas águas, nos nossos rios, a raiz desse processo está em nós, no nosso pensamento, no nosso campo emocional, nos nossos sentimentos. Então é necessário, é fundamental que a gente comece a olhar para dentro de nós e comecemos a fazer esse saneamento profundo, que é nas nascentes do processo, no nosso pensamento, nos nossos sentimentos. A cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes, formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Isso é uma fala do Alexandre, né, o mentor espiritual do André Luiz, no livro Missionários da Luz. Então ele estava um grupo mediúnico e o André Luiz Hilário e o Alexandre observando aqueles médiuns, e o Alexandre chama a atenção do André Luiz para que ele observe com mais cuidado, por exemplo, um jovem médium que ali estava. E esse médium tinha um problema na área da sexualidade, esses desvarios do sexo, né? Sexo desarmonizado e tal. E aí o André Luiz é convidado a observar com mais detalhe e percebe elementos patológicos que ali estavam, né? Microscópios, seres diminutos, mas que ele conseguia perceber e enxergar, e que o Alexandre disse que seriam larvas psíquicas, vorazes, que estavam na região genésica daquele jovem, né? Consumindo elementos, estruturas que ali estavam, né? Esse fluido que verte, nós vertemos dos nossos chakras, especialmente então nesse caso da sexualidade, né? E essas larvas vorazes estavam consumindo a energia vital daquele jovem, né? E o André Luiz fica impressionado com aquilo, porque sendo médico na sua última encarnação, ele não conseguia identificar que elementos eram aqueles, exatamente porque era uma criação desse estado de perturbação da área sexual daquele jovem, que irradiando esses desejos, essas energias, interagindo com esses fluidos nós estamos permeados por eles, né, os fluidos derivados do fluido cósmico universal, porque quando nós reencarnamos e quando nós estamos num planeta, esse planeta é constituído por fluidos espirituais, conforme a Gênese de Allan Kardec, né? E o que são os fluidos espirituais? São uma transformação do fluido cósmico universal que nós próprios realizamos, porque nós assimilamos o fluido cósmico universal e deles nós irradiamos com a chancela do nosso padrão evolutivo, com as nuances, as cores de nossa evolução, de nossa emoção, e formamos os fluidos espirituais que caracterizam aquele planeta. Então, se somos pessoas muito primitivas, os fluidos espirituais desse planeta, então serão de fluidos grosseiros. Se formos pessoas mais evoluídas e, portanto, um planeta mais evoluído, os fluidos espirituais são mais evoluídos também, são mais sutilizados, né? Todos eles derivados do fluido cósmico universal. Então, essa vibração, esse pensamento, essa desarmonia no campo da sexualidade desse jovem fazia com que ele estruturasse essas larvas psíquicas, ele próprio estruturava, como decorrência desse anseio, desse desejo desequilibrado. Também uma senhora com processo de excesso de alimento, da gula, né? Aquelas pastas e condimentos que estavam no estômago dela, e ali eles também percebiam as mesmas larvas vorazes com outras características, mas também decorrente de um processo de cocriação daquela senhora pelo processo da gula. Vê que interessante isso, né? Cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que lhe são consequentes,
E estas, como as plantas inferiores que se alastram no solo por relaxamento do responsável, são extensivas às regiões próximas onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. Ou seja, há contágio aí, né? Então, quando nós nos colocamos na frente da televisão, assistindo aquele filme maravilhoso, aquele filme lindo, né? De cenas tranquilas, em que saem órgãos pela tela, sangue, etc. Então, quando nós estamos ali observando essas cenas, o que está ocorrendo? Naturalmente, nós estamos totalmente expostos à área de contágio, porque aquelas vibrações densas, pesadas, elas vão encontrar ressonância em alguma área dentro de nós. A gente buscar a ideia do Jorge Andréa, nos nossos núcleos em potenciação, onde existem experiências similares àquelas que nós estamos vendo naquelas imagens, esses núcleos começam a vibrar também, lá em nossa intimidade. E, de repente, a nossa aura vai estar totalmente refletindo aquele tipo de imagem com os núcleos em potenciação que estão vibrando em nós, com as mesmas emoções, com as mesmas energias. E aí, o que nós estaremos produzindo mentalmente? Estamos saneando o ambiente à nossa volta ou produzindo uma poluição terrível? Pensamento tem cheiro, tem cor, né? Então a gente pode produzir lixo mental, e não é incomum isso, a nossa produção de lixo mental, né? Isso está na dependência do nosso crescimento espiritual, da nossa educação moral. Então nós estamos sendo convidados hoje, né, pela espiritualidade com muito mais intensidade, a olharmos para dentro de nós. Fazemos o movimento contrário, porque a nossa tendência é olharmos para fora e ficarmos apontando o erro do outro. No movimento de escamoteamento do ego, de projeção da nossa sombra, né? Como a gente não trabalha, não enxerga, a gente fica projetando a nossa dificuldade no outro. Mas a gente está sendo convidado há muito tempo, há mais de 2000 anos, né? Convidados a olhar para dentro de nós e enxergarmos essas questões em nós, para que possamos equacioná-las. E aí realizarmos essa contribuição, não mais de poluição, mas no processo de saneamento desse mecanismo do pensamento, do processo de cocriação contínua, né? A gente pode imaginar nessa figura, são neurônios ali interconectados, né? Que nós somos também como que neurônios inteligentes. E como neurônios, nós trazemos informações, muitas informações a gente traz dentro de nós. Informações codificadas aqui no processo eletroquímico, né? E conforme essas informações que nós trazemos, que diz respeito ao nosso pensamento, aos nossos sentimentos, à nossa condição de moralidade, nós vamos estabelecendo essas interconexões com aqueles com os quais nos afinizamos. Por isso que se diz, quando nós sentimos uma dor, eu lembro de um palestrante que fez uma palestra lá na nossa casa, na União, se eu não me engano foi o Gilson ou o Gelson, um dos dois, ele colocou isso, achei interessante. Em nossos dias, quando a gente sente uma dor, essa dor é muito grande, porque nessa interconexão, nessa interdependência, nesse processo de sintonia espiritual, a dor não é mais somente a nossa dor, mas é a dor do mundo, de todos aqueles que sentem aquela dor, aquela angústia, aquele sofrimento, aquele processo onde nós estamos com a nossa atenção, com a nossa vibração, nós atraímos todos os outros que vibram também nessa condição. Daí Gandhi já ter falado, né, que quando a humanidade cai, aliás, quando um homem cai, a humanidade cai um pouquinho com ele. E quando um homem se eleva, a humanidade também se eleva um pouquinho com ele. Essa é a ideia de interconexão, de interdependência. Tem alguma coisa, barulhinho aí, não sei o que é, mas tá bom. Vamos seguindo. Dependendo dos nossos semelhantes em nossa trajetória evolutiva, agimos e reagimos uns sobre os outros através da energia mental em que nos renovamos constantemente.
criando, alimentando e destruindo formas e situações, paisagens e coisas na estruturação dos nossos destinos. Então nós estamos interconectados, estamos numa relação de interdependência. E se a gente quer ter uma ideia do tipo de contribuição que nós estamos oferecendo para o mundo, nós temos que fazer esse processo de reflexão interna, né? Esse mergulho dentro de nós, como diz a Joana de Ângeles, né? Coloca uma sonda investigativa lá na tua intimidade e descobre o que tem lá. Nós estamos sendo convidados a esse processo de reflexão, autorreflexão, para descobrirmos quem somos, desvendarmos a nossa sombra, porque a gente tem essa falsa imagem que nós idealizamos e por vezes perdemos a identidade, a gente não sabe quem somos de fato. Somos aquilo que os outros gostariamos que fôssemos, que a nossa família gostaria que fôssemos, mas quem somos? Nós precisamos fazer essa reflexão e descobrir o que está lá dentro, o que está necessitando de ser trabalhado dentro de nós, né? Nós precisamos descobrir isso, para que a gente alcance esse campo de harmonia, de equilíbrio, de pacificação interior. Sem esse movimento a gente não consegue. Nossa mente é desta forma um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil, que a exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação, sob os nossos próprios desígnios. Vejam que frase fantástica do instrutor Albério, né? Nossa mente é desta forma um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil. Esse plasma sutil que se irradia continuamente de nós é essa transformação do fluido cósmico. Continuamente nós estamos irradiando essa energia. E é ela, esse plasma sutil, que oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação. O que nós pensamos vai ser vestido isso, né? Vai ser materializado por esse plasma sutil, sob o comando de nossos próprios desígnios, da nossa vontade, daquilo que a gente escolheu, daquilo que a gente quer para a nossa vida. E essas imagens que são corporificadas, elas se transformam no quê? Como é que a gente conhece isso? Nas chamadas formas de pensamento. Nós somos criadores, né? Co-criadores. Então, nós oferecemos recursos de objetividade às imagens da nossa própria imaginação, enfim, as imagens internas, elas se corporificam e ficam gravitando em torno de nós mesmos. E na dependência da intensidade da nossa vontade, elas têm uma duração mais ou menos rápida. Podem perdurar muito tempo conosco. Diálogos que, por vezes, essas estruturas mantêm, frases que a gente repetiu muitas vezes: tu não é bom o suficiente, tu é uma porcaria, pode estar circulando, né? Gravitando em torno de nós. E nós que alimentamos essas formas de pensamentos. E o André Luiz vai complementar dizendo: a ideia de um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Então nós temos que reclamar de quem ou para quem das nossas dificuldades, da nossa realidade. A gente quer mudar o mundo, a gente quer mudar todas as coisas à nossa volta, sem se dar conta que nós temos que mudar uma coisa fundamental. O que é? Mudarmos nós mesmos, mudarmos o nosso pensamento, mudarmos os nossos sentimentos, se nós queremos uma realidade melhor, né? Porque a realidade que nós constituímos, que está à nossa volta, ninguém é responsável por ela senão nós mesmos. Nós é que somos responsáveis, nós é que estruturamos isso, não foi ninguém mais, fomos nós mesmos.
Então não tem como ficarmos nesse mecanismo de escamoteamento, não, o outro, justificativa, que é tão comum. A Joana de Ângeles fala isso no Ser Consciente, que o pior de todos os mecanismos de escamoteamento do ego é a justificativa. A gente justifica. Não tive nada com isso. Me envolveram nesse processo, estou isento de responsabilidade. Então a gente vai fugindo, a gente vai saindo pela tangente do desculpismo e ficamos no mesmo lugar. Ficamos estancados naquele processo de evolução. Coitadinhos, carentes, né? E na verdade, nós é que estruturamos tudo isso. Então cabe a nós, à medida que a nossa consciência vai se expandindo, que a gente vai percebendo uma realidade cada vez mais ampla, cabe a nós fazermos essa transformação. Aí todo um processo de auto-amor, de auto-acolhimento, enfim, né? Tirando as culpas, porque a culpa também é um processo muito confortável, né? Não obstante não parecer, mas é. A gente fica ali bem quietinho, numa área de conforto, no sentido vítimas, ou vítimas de nós mesmos, quem sabe, né? Chorando a nossa dor, a nossa culpa, enfim, e não saímos dali. Então o convite é de ação, é de trabalho, é de olhar para dentro de nós e fazermos essa transformação necessária. Do conjunto de nossas ideias resulta a nossa própria existência. Essa frase ela é perfeita, né? Do conjunto de nossas ideias resulta a nossa própria existência. Então, se a nossa existência não está boa, nós temos que transformar as nossas ideias. Temos que tornar mais arejada a nossa mente, temos que ampliar o nosso horizonte consciencial para enxergarmos as coisas, para fazermos essa investigação interna e ver que valores que estão lá dentro, né? Quais são os valores que estão dentro de nós, as crenças e valores que estão dentro de nós. Por vezes nos dizemos espíritas, mas trazemos algumas crenças e valores ancestrais, lá do passado ancestral, né? Que a gente não se dá conta, a gente não avalia elementos que foram estruturados em nossa infância e que a gente não avalia, mas que está lá, no fundo, como um pano de fundo, determinando o comportamento nosso. Como isso que nós falamos, não, tu não é bom o suficiente, tu não vai conseguir vencer na vida, por exemplo, né? São às vezes algumas frases que nos disseram, sem maldade talvez, mas enfim, que ficou lá estruturado. Isso está lá como um motorzinho funcionando, né? Quando surge uma situação de desafio, lá surge a nossa sombrinha aparecendo essa frase: não, eu não tenho condições, eu não vou ter capacidade de superar esse problema. Tá? E somos seres divinos, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, disse Jesus. Por que a gente não vai confiar nele, né? E confiar em nós mesmos, claro. Mais tarde o homem poderá examinar uma lição de otimismo, de confiança, de tristeza ou desesperação e fixar-lhes a densidade e os limites. Como já pode separar e estudar as radiações do átomo de urânio? Então esses elementos são mensuráveis. É claro que a gente não consegue perceber, porque eles se estruturam numa matéria sutil, mas mais tarde, com o desenvolvimento tecnológico, capacitando o ser humano, ele vai conseguir perceber isso. Lá no Missionários da Luz tem um tal do psicoscópio, quem já leu esse capítulo, até é título do capítulo, né? E que a partir da observação da lente do psicoscópio se amplia todo um mundo